segundas-feiras às 9 da noite e agradecia então que pudessem tomar a vossa atenção para a informação que segue, que acredito que seja útil para cada um de nós. A primeira noção de que vos queria dar é qual é a lista das questões que poderão vir a ser respondidas. Acredito que é uma apresentação para nos divertirmos, é sim uma oportunidade de vida, uma oportunidade de investimento, uma oportunidade de podermos incrementar a qualidade da nossa própria vida em relativamente pouco tempo, comparativamente às restantes oportunidades que possamos ter nas nossas mãos, neste momento disponíveis no mercado. Então, a primeira pergunta a que tentaremos responder é: o que é o OneCoin? Quem está por trás? Qual a perícia? Qual a experiência da pessoa que está a criar esta oportunidade? Entender como podemos lucrar com esta tendência, descobrir porque cada uma das pessoas que está aqui nesta companhia, e porque muitas delas estão a quebrar recordes de ganhos, como é que cada um de nós faz dinheiro, o rendimento versus o crescimento do nosso capital, porque a companhia e porque esta equipa, e a estratégia que cada um poderá adotar a curto, a médio ou mesmo a longo. Então, iniciando as respostas a estas questões, a primeira coisa que teremos que nos alertar, caso estejamos de alguma forma distraídos, é na rápida transformação com que o mundo está a experienciar. Cada vez mais o mundo está a transformar em digital, cada vez tudo mais a transformar-se do físico para o digital, e do físico para os bytes, e cada vez mais se adapta esta célebre frase de Charles Darwin, que não são as pessoas mais inteligentes, ou os seres mais inteligentes ou mais fortes que vencem, mas sim quem maior capacidade tem de adaptação, quem maior tem capacidade de se transformar, adaptando-se às novas realidades, são precisamente os e cada vez mais evidente num mundo em transformação rápida como está a acontecer. Então a OneCoin vem precisamente criar uma tendência que desde 2009 que surgiu um novo mundo, o mundo das criptomoedas, e a OneCoin é precisamente uma criptomoeda criada digitalmente, é dinheiro criado digitalmente, legal, legítimo, é uma coisa real, baseado em matemática, em algoritmos, equações matemáticas avançadas. Nasceu do sucesso do Bitcoin, que foi precisamente a primeira moeda digital que alguns de nós ouvimos falar, que tem uma capitalização de bilhões de dólares e alguns de nós também nunca ouviram falar, não estando dentro da área, perfeitamente natural. A OneCoin é uma moeda que é necessária ser minerada, e já vos explicarei o que é a mineração de moedas. Os membros criam desta forma todo o mercado, todas as moedas e mantêm os lucros dentro da comunidade. A longo termo, a OneCoin será transacionada no câmbio público, isto a longo termo fala-se no ano que vem, altamente lucrativo nesta fase, sobretudo pela simplicidade e o plano que temos posto de pé para nos beneficiar, cada um de nós. O objetivo da OneCoin é precisamente estar no top 3 do mercado. Desde o primeiro dia, o objetivo foi estar no top 3 de todas as criptomoedas, são centenas delas, e, obviamente, revolucionar, que esta é a grande alavancagem que nós temos, é revolucionar o futuro das transações financeiras, e dir-vos-ei um pouco mais à frente porquê. Como é que então funcionam as moedas digitais? Existe uma equação matemática, cheia de letras e números, muito grande, que, em comparativo e em exemplo muito simples, tem aqui à vossa frente, se tivéssemos que criar um algoritmo ou um universo de uma moeda que tivesse apenas 3 moedas, é que sim é simples de fazer entender, está aqui este exemplo à vossa frente. A equação a soma de 2 números inteiros que pudessem gerar o número 5 seriam apenas 3 possibilidades: o 3 mais 2, o 4 mais 1 e o 5 mais 0. E desta forma acharíamos as 3 únicas respostas para este algoritmo, ou para esta equação matemática. E a partir do momento em que achássemos as 3 respostas, num vocabulário simples, cada resposta a esta equação é uma moeda. E permite-nos, quem acha estas equações, estas respostas, fica com a recompensa
das suas moedas. No caso da OneCoin, tem exatamente, um pouco mais complicado que este exemplo que vos estou a dar, é um algoritmo avançado, muito avançado, que tem precisamente nem mais uma nem menos uma que 2,1 mil milhões de respostas, neste caso 2,1 mil milhões de moedas. E tudo baseado em matemática. Aliás, tudo na natureza está baseado e está assente em matemática. A matemática aplica-se a tudo na nossa vida. Em 2009 surge então a primeira moeda, só para vos dar um entendimento contínuo, e que teve 2 anos até começar a ter o primeiro reconhecimento de valor, em que, não havendo como qualquer coisa que seja limitada, como qualquer edição limitada de qualquer coisa, de selos, de carros ou de qualquer outro produto ou serviço, as pessoas que são especialistas nessa área são as primeiras a ir buscar as edições limitadas. Porquê? Porque sabem exatamente que depois daquela produção nunca mais vai ser possível produzir mais nada. É exatamente nesta premissa que os algoritmos matemáticos têm valor. Porque se há procura e se há oferta, havendo uma maior procura do que uma maior oferta, lógico que o preço aumenta. E na sociedade, tudo cria o seu valor, em última instância, pela procura-oferta. Nós podemos ter o melhor produto ou o melhor serviço do mundo. Se ninguém o procura, ninguém paga por ele, acaba por não ter valor real comercial no mercado. Se temos um produto que toda a gente procura, praticamente, e somos os únicos a tê-lo, praticamente poderemos exigir o que quisermos desse produto, porque o preço é muito grande, porque a procura é muito e a oferta, nesse caso, neste exemplo, seria muito pouca. A mesma coisa aconteceu com o Bitcoin e a mesma coisa acontece com as moedas digitais. Havendo uma maior procura do que oferta, há uma incrementação do preço. Porque quem as tem, acabam por pô-las no mercado ao preço que querem se há mais pessoas à procura do que aquelas que estão a oferecer. Isto é a relação real de mercado e de economia que impera, que todos nós conhecemos. No caso do Bitcoin, entrou a 10 cêntimos de dólar no mercado e em 2013 chegou a 1.200 dólares, portanto, uma capitalização de 10.000% acima disso. Quem apanhou, obviamente, a moeda neste início, nos anos 2010, 2011 e até 2012, obviamente tiveram uma grande capitalização. Ao ponto de algumas histórias muito conhecidas e que saíram em alguns jornais, como este do The Guardian, em 2013, que um indivíduo compra 27 dólares de Bitcoin, esquece que os tem, passados 2 anos, quando se começa a falar, ele vai ao seu computador antigo e acha que os mesmos 27 dólares que ele tinha investido já se tinham multiplicado por 886 mil e, obviamente, comprou um luxuoso apartamento. Histórias como estas, existem imensas delas. Neste momento, e contrariamente ao início das moedas digitais, em que cada um fazia uma mineração em casa, significa minerar, significa achar, pôr o algoritmo a correr e achar as respostas para esse mesmo algoritmo, e achar as devidas moedas. Então, hoje a tecnologia está muito mais avançada, são necessários grandes servidores ou grandes data centers com grandes capacidades de processamento de dados para conseguir fazer cálculos para algoritmos avançados como estes. E já hoje se sabe, existem imensos sites na internet que têm calculadores de rentabilidade do Bitcoin e já se sabe de antemão que hoje é um custo muito grande para achar o Bitcoin e são pelo menos 450 dias para além do grande investimento que se tem que ter inicialmente para se conseguir rentabilizar o nosso investimento em Bitcoins e tirar Bitcoins. O que é que acontece desde o início da OneCoin? Com 6 anos de história, 6 anos de alguns erros de início que não se sabia, porque se vai achando o caminho e o processo e aperfeiçoando ao longo da história de qualquer coisa, e a primeira foi precisamente o Bitcoin, e hoje, com 6 anos de história desta indústria, se entenderam e se reconheceram alguns erros. O primeiro deles é permitir as pessoas minerarem em casa e não haver uma união de esforços. Então, desde o início, na OneCoin, nós tivemos
um juntar de recursos para permitir fazer pools ou grupos de mineração em que aquilo que nos cabe a cada um de nós é adquirir estas slots e apenas investimento nestas slots para podermos extrair. Aumentamos a capacidade de respostas, a capacidade de cálculo. E então não temos que comprar os servidores, os data centers, aqueles investimentos avultados muito grandes. E aqui nós ficamos com um investimento extremamente baixo, muito acessível a qualquer pessoa, e podemos então dessa forma, partilhando os recursos, partilhar também as recompensas, e que são muito maiores e que dão acesso a muito mais gente. O que acontece com os algoritmos é que quanto mais para a frente, e uma vez que ele é posto em execução, não há nada que o faça alterar, não há como alterá-lo, não há como modificá-lo, porque é uma equação exata. Quanto menos de respostas disponíveis, mais tempo, mais dificuldade, mais recursos e, obviamente, mais eletricidade, mais tempo, mais recursos necessários, aumenta o custo de achar as respostas, aumenta o custo de mineração. O que significa que aumenta substancialmente o preço para achar as últimas moedas. E quanto mais para a frente, mais custoso fica. O que significa que quanto mais no início, menos grau de dificuldade nós temos, por muito mais respostas disponíveis nós temos acesso, o que significa um preço muito, muito, muito mais baixo. À medida que a comunidade vai sendo criada, há um aumento de procura de preço, aumento também de grau de dificuldade e, obviamente, um aumento de lucro para quem achou as respostas mais no início, para quem obteve as suas moedas mais baratas. O que acontece hoje com a história que nós conhecemos e que nós temos à nossa disposição, imensas histórias destas também. A primeira pessoa que se conhece, que deve estar bem escondida, envergonhada, para não dizer que foi ele, a pessoa que ofereceu em 2010 10 mil bitcoins para quem lhe trouxesse uma pizza, e ele comprou uma pizza por 10 mil bitcoins, que hoje valeriam, ou chegou a um ponto em que valiam, aquela pizza teria valido 7 milhões de dólares. Portanto, isto é uma lição para que não, cada um de nós, hoje a saber estas histórias, não faça uma gestão muito danosa para o seu património, o que significa que não deve gastar ou não deve vender muito cedo e utilizar muito cedo as suas moedas. Não nesta fase inicial de mineração, aqui sim está um bom momento para nós investirmos e podemos alavancar as nossas redes. Então, como é que nós criamos valor para toda a nossa comunidade e os nossos membros parceiros? Utilizando a moeda, criando valor de armazenamento, significa para o nosso pé de meia, como em bom português nós falamos, para a nossa reforma, a aposentadoria, e ainda para a especulação. Obviamente, quando os especuladores puserem as mãos na nossa moeda, quando tiver o câmbio mundial, e essa é a terceira fase de grande crescimento. No entanto, com todos os benefícios que uma moeda digital pode trazer, uma vez que não é controlado pelos bancos centrais ou pelos governos, não a podem deflacionar como vergonhosamente têm feito com o dólar, com o euro, com o iene e com todas as moedas praticamente hoje em dia no mundo global, e com uma necessidade de se manterem competitivos os diferentes Estados. Então o que fazem é imprimir moeda, o que fazem com que toda a gente que tenha reservas, ou que tenha o seu dinheiro no banco, ou o seu dinheiro em casa, seja onde for, naquelas moedas, o caso do dólar, o caso do euro, quando nós temos o nosso pé de meia nessas moedas, e quando todos os dias eles estão a fazer impressão de nova moeda, a riqueza do país não aumenta, antes pelo contrário. É dividida a riqueza do país por mais moedas, o que significa que cada uma das moedas, havendo mais, vale menos. Portanto, as nossas reservas estão a ser comidas pelos Estados. E não há necessidade de o fazermos, pelo menos não há necessidade, conhecendo as moedas digitais, hoje em dia de estarmos a perder as nossas reservas, as nossas poupanças, precisamente por Estados que não nos respeitam e que estão a deflacionar o nosso valor de câmbio, o nosso valor de troca. Ainda, para além disso, ainda tem as devidas vantagens de que não se degrada, é portátil, é completamente transparente, uma vez que existe uma contabilidade chamada blockchain, que é pública, que é acessível a qualquer pessoa,
e aposta na internet, aliás, desde o primeiro dia. Por isso é reconhecido e por isso é legal. É fácil de armazenar e podemos transportá-la para qualquer parte do mundo eletronicamente e andamos com ela dentro do nosso telefone, do nosso portátil, e podemos transportar milhões ou transferir milhões sem dizer nada a ninguém. Cada moeda é igual uma à outra e extremamente difícil, se não impossível, de falsificar, coisa que nós sabemos de antemão que as moedas físicas estão extremamente fáceis de falsificar. Então, nós podemos utilizar, e é precisamente uma das grandes vantagens que nós aqui temos, é que a OneCoin vem verdadeiramente inovar no mercado e vem trazer algo que não existia até hoje em todo o mercado. A primeira coisa de todas é que é um algoritmo mais seguro, é mais avançado, tem uma denominação menor, significa que tem muito mais moedas, coisa que o Bitcoin tem apenas 21 milhões e hoje se sabe que é muito pouco para uma comunidade mundial, e o que fez com que poucas entidades tivessem acesso ao Bitcoin. Hoje em dia sabe-se que menos de 250 mil entidades detêm mais do que um Bitcoin, o que significa que há uma forma de poder influenciar o mercado para alguém que invista muito em Bitcoin, e claro, fortunas foram feitas, mas não pode haver muito nas mãos de uma só pessoa. E é exatamente isso que tem estado a acontecer. É necessário substancialmente mais moedas do que as que o Bitcoin traz para poder ser mais usável. Não chega a volume e a valores como os $1.200, fica praticamente inacessível às pessoas tanto investirem como poderem utilizar. Uma pessoa quando tem $2.000 e quer investir em moedas digitais não pode comprar Bitcoin porque ele tinha que subir muito, comprava um e pouco, e tinha que subir muito, muito, muito para eles conseguirem ter algum incremento no seu ganho. Enquanto se tiverem uma moeda um valor menor, uma pessoa compra muitas, pouquinho que suba, sobe muito o nosso benefício. Mas, um pouco mais à frente, entenderão um pouco melhor. Neste caso, nós temos uma exchange, portanto, um câmbio interno, centralizado, que nos dá maior liquidez, menor volatilidade por um número muito maior de moedas e, sobretudo, porque é a única moeda possível com um blockchain centralizado, uma contabilidade centralizada, de poder agregar. É a primeira e única existente no mundo, ainda capaz de poder, para já a única, outras provavelmente virão, mas a única capaz de poder ter um cartão associado, um cartão de crédito associado na própria moeda. E como nós utilizamos o nosso cartão, por exemplo, de euros, nos Estados Unidos, pagamos em dólares lá, mas é-nos cobrado ao câmbio do dia em euros na nossa conta. E é exatamente o que vai acontecer. A primeira moeda digital, que poderá ser usada como qualquer outra moeda física, usada normalmente, e em que nós não temos que ter o nosso dinheiro em euros ou em dólares e podemos ter uma parte do nosso dinheiro, se é que não todo, num cartão em que nós podemos ir ao multibanco, podemos ir ao restaurante, podemos ir a qualquer lugar onde aceitam um cartão de crédito e podemos levantar e podemos pagar e podemos fazer qualquer outra coisa fora do tradicional. Temos uma equipa de gestão dedicada e responsável pela estratégia, que é precisamente aquilo que nós somos diferentes, para além do blockchain centralizado, e podemos ter um cartão na própria moeda, só a partir do momento que tivermos câmbio mundial. Temos ainda uma outra estratégia, que temos esta nossa equipa de marketing, criando um universo de pessoas, de comunidade e de comerciantes de produtos e serviços que utilizem a OneCoin como um dos seus métodos de pagamento. Utilizam euros, sim, utilizam dólares, sim, se estiver nos Estados Unidos, mas também podem utilizar e aceitar a OneCoin, como no Bitcoin, nas empresas de software como a Dell, a Microsoft, etc., etc., que aceitam Bitcoin e outras moedas. No nosso caso, temos também esta equipa dedicada a atrair comunidade, e isto fará com que a moeda seja muito estável, porque muitas pessoas com ela no bolso, aliás, nós já temos uma comunidade quase o dobro de qualquer outra comunidade que utilize moedas digitais. O caso do Bitcoin, que é aquela que tem uma capitalização 14 vezes maior do que a segunda do mercado, tem um universo de 250 mil pessoas. Para ter uma ideia, nós já temos a maior comunidade de moeda digital do mundo. E ao fim de 6 meses, ou 7 meses, contrariamente aos 6 anos da Bitcoin. No nosso caso, temos um investimento muito mínimo de acesso, o que
abre as portas, obviamente, a uma comunidade muito maior, é muito mais seguro e muito mais aceito pelos Estados, porque temos um procedimento KYC, como vocês podem ver aqui, que é o Know Your Customer, em que são identificadas todas as pessoas que transacionam com a nossa moeda. Obviamente é privado, mas se houver uma ordem judicial, a OneCoin, por tráfico de droga ou de armas, como tem sido utilizado o Bitcoin, e que há Estados que não gostam tanto destas moedas, que não têm controle por quem é que as utiliza, no nosso caso não terá isso, antes pelo contrário teremos provavelmente alguns Estados, como existem já alguns Estados, a adotarem algumas moedas digitais e alguns países que já não têm câmbio internacional e convenientemente utilizam algumas moedas digitais já dentro do seu país. Isto chegando a 40% das transações feitas. Por último, nesta fase inicial, em que é extremamente barato, torna-se muito interessante o investimento para quem quer capitalizar e quem quer especular. Quem está por trás do conceito? É a primeira pessoa do mundo financeiro que está com uma moeda digital. Até agora eram tudo pessoas do IT, das tecnologias de informação, e finalmente alguém com grandes feitos, com muito reconhecimento, com o know-how todo. A doutora Ruja Ignatova, sem dúvida, é aquela pessoa que mais criticou as moedas todas digitais do mundo e que mais penalizou esta área, mas com o estatuto, com o know-how e com o reconhecimento por toda a indústria financeira a nível mundial, fez e dedicou-se então a fazer um projeto, uma moeda digital que tenha conceito e que tenha pernas para andar, de forma a poder ser uma moeda real, utilizável por qualquer pessoa. Então, para terem uma ideia, ela é búlgara, foi estudar para Oxford com uma bolsa de estudo, fez, para além de Direito, fez doutoramento e mestrado, também fez mais 2 cursos em Economia e Finanças. Em 2 anos e meio fez 2 cursos de 5 anos. Foi uma das mais novas parceiras da McKinsey & Company. Geriu e teve a sua conta de gestão de fundos, dos maiores fundos de investimento europeus, com fundos de investimento que ascenderam acima de 250 milhões de euros. Trabalhou em grandes empresas como a Texas Pacific, como Allianz, como o Deutsche Bank. Foi empresário do ano já por 2 anos, 2012, 2014. Professora universitária, autor de vários livros. Saiu um caderno específico a falar e único exclusivamente a falar da OneCoin na revista Forbes. Muito interessante, a falar do futuro das transações e precisamente o que ela está a trazer de inovação ao mercado. Alguns dos nossos escritórios, as meninas que nós conhecemos no Dubai, apesar de elas estarem normalmente na Bulgária, também num dos escritórios que a companhia tem na Bulgária, a validação da legalidade da OneCoin, porque ela é transacionada, aliás, da OneCoin, das moedas digitais, neste momento a OneCoin não tem câmbio mundial, precisamente por só mais à frente, para que não haja, para que os especuladores não peguem na moeda, não incrementem muito o preço numa fase muito cedo. Queremos sim, o plano da doutora Ruja é que seja uma moeda do povo, uma moeda utilizável, que as pessoas, grande parte das pessoas utilizem a moeda e não vão para a especulação. Obviamente, quando os especuladores a apanharem, vão especulá-la e vai subir o seu preço, e ainda bem para nós. No entanto, não é a especulação, e que no fundo é a única coisa pela qual as outras moedas todas vieram, foi exclusivamente para a especulação, sem intenção de ter utilidade absolutamente nenhuma, mas sendo uma coisa legal, possível de especular. Os irmãos Winklevoss, aqueles gêmeos que lutaram pela posse do Facebook, e que são 2 dos especuladores mais conhecidos da Bolsa de Nova Iorque, que já fizeram fortuna com moedas digitais e com Bitcoin, etc. E que validam, sem dúvida nenhuma, os resultados e tudo o que acontece com esta indústria, validam aquilo que está a acontecer e o interesse dos investidores. No caso do nosso blockchain, poderão ver aqui que a OneCoin se apresenta já no objetivo. Ao fim de 6 meses chegamos já ao nosso objetivo inicial. Claro que agora, neste momento, o objetivo não é mais o 3º lugar, uma das top 3, mas sim a número 1. Claro que se chegamos aqui em 6 meses à 3ª maior capitalização de mercado, como é que nós achamos a capitalização? É o número de moedas mineradas pelo valor que ela tem.
uma vez a outra, dá a capitalização do mercado. E neste momento temos a terceira maior, ao fim de 6 meses, terceira maior capitalização de todas as centenas de moedas que existem no mercado. E, obviamente, rapidamente vamos passar a Ripple e haveremos de chegar, obviamente, um pouco mais à frente, mas com a utilidade vai ser impossível não chegar e não ultrapassar o Bitcoin, porque, tendo utilidade, muita gente vai pegar na OneCoin e não na Bitcoin ou nas outras, porque tem só um único objetivo, que é a especulação. Então, como é que nós poderemos beneficiar desta oportunidade e da OneCoin? Nós temos pacotes de produto e o que nós temos como produto vendável é precisamente um pacote educativo de trading. A doutora Ruja, professora Ruja Ignatova, fez 5 e compilou 5 níveis dentro das formações que ela dava na faculdade, 5 níveis diferentes de trading, diferentes de transação ou de comercializar ouro, commodities, valores transacionáveis, bens transacionáveis. E tendo tanto conhecimento adquirido, fez então, compilou 5 níveis diferentes de formação, muito simples, muito acessível. Claro que no nível 4 e 5 são um bocado mais complicados, mais complexos, mas também quem chega ao nível 4 e 5 já passou pelos outros 3 e rapidamente começa a entender, e se necessário for, e nós temos aqui no nosso grupo, obviamente, formações semanais em que vamos evoluindo o conhecimento e dando formação contínua e constante de forma a formar toda a equipa e a formar toda a comunidade OneCoin. Estes 5 níveis de formação têm preços que variam entre 100, 500, 1000, 3000 e 5000 euros e que têm também a possibilidade de nós podemos recuperar aplicando minimamente. Nem precisam de uma forma tradicional, não precisam de aprender grande coisa, é só fazer 2 ou 3 cliques e tem a mineração, os vossos tokens, porque oferecem-nos tokens. Estes tokens servem para quê? São umas unidades que nós compramos as slots, compramos o aumento da capacidade de processamento. Ok? Então, com estes tokens, nós vamos minerar a moeda para nós. Então, vamos alocar às slots que vão achar as moedas para cada um deles, para cada um de nós que fez o seu investimento. Obviamente que o nível 5 do Tycoon tem aqui, como vocês podem ver, são 10 para 1, mas aqui já são mais rentabilizados, tem 20% mais tokens, portanto não são 30 mil para 3 mil, 1000 para 100, mas são 60 mil para 5 mil de investimento nesta formação. E com isto nós vamos aprender e vamos ter a possibilidade de poder alavancar o nosso investimento e alavancar o nosso dinheiro. Ainda dentro do pacote, até ao fim do mês de agosto, em promoção inicial, a companhia está a oferecer ouro. Este AGC são Aurum Gold Coins. São moedas em ouro, ou moedas, sim, em ouro, ouro puro, 999, em que é uma moeda digital, uma moeda híbrida e que nos oferecem miligramas de ouro. Cada moeda destas tem 1 miligrama suportável, aliás, em ouro, em cofre no Dubai, que podemos mandar vir o nosso próprio ouro, correspondendo às nossas moedas, se quisermos. Se assim o desejamos. Já vos falo um pouco mais à frente. Quando nós entramos, é-nos atribuído a partir do segundo pack, do trader, de 500 euros, é-nos oferecido um Mastercard para nós podermos tirar, se tivermos também a promover e a aumentar a comunidade. E, obviamente, o grande objetivo é aumentar a comunidade e o conhecimento da OneCoin, porque quanto maior a comunidade, mais benefícios todos temos, mais pessoas procuram, mais valor, mais incremento e mais valor nós temos no nosso portfólio. Estamos a comprá-las baratinhas, mais comunidade, mais procura, mais aumenta a procura, mais aumenta o preço. Então nós poderemos ter desde o início, para quem entender isto e queira eventualmente criar comunidade, promover também, podemos ter comissões sobre isso e isso pode ser retirado pelo nosso Mastercard, em qualquer ATM, qualquer restaurante, tenha qualquer TPA, não é? Que se chama. E ainda transferências instantâneas, no fundo fazemos a gestão como um home bank qualquer que tenhamos na nossa conta do banco e podemos gerir isto tudo, podemos transferir para o nosso banco o que quisermos. Okay?
Na nossa academia, nós aprendemos a transacionar, a criar, a investir em ouro também, entendendo, e se fizerem as vossas formações, aprendem análises gráficas, aprendem a comprar barato e vender caro, adquirir aptidões que precisam para todo o desenvolver e o desenrolar da nossa atividade. E também, obviamente, a lucrar e aprender como criar e a lucrar, transacionar criptomoeda nos diferentes níveis que temos de formação. Então, o que é que nós fazemos com os tokens? Nós podemos manter os tokens e fazer um split, significa dobrar. E já vos digo porquê, que a nossa conta pode dobrar nesta fase inicial e podemos juntar, então, manter aos tokens e juntarmos às pools de mineração, comprando, então, as slots e participar para a criação do valor da OneCoin, descobrindo OneCoins para nós próprios e beneficiando e lucrando com isso, obviamente. Já vos falo um pouco mais à frente dos splits. Temos a nossa exchange customizada, que é uma plataforma extremamente robusta, feita à medida para nós, feita especificamente para esta empresa e para o objetivo a que se destina, onde nós vimos tudo o que se passa, tudo o que se compra, que se vende, tudo o que está a sair de moedas novas, do algoritmo. Sempre que fazemos uma transação, ela aparece imediatamente lá, na hora. Podemos transacionar ouro, trocar as nossas moedas por Aurum Gold Coins, etc, etc. E podemos também, com um barómetro que nós vimos lá, vemos quando é que é o próximo split, quando é que as contas dobram. Ok? Para quem quer, não sendo obrigatório, mas para quem entende isto e quer entrar na equipa e entende que quanto mais promover e quanto mais partilhar a oportunidade ou esta informação, este mundo do OneCoin, mais gente entra, mais valor sobe, mais rapidamente nós temos lucros, e quer incentivar outras pessoas também a construir o seu negócio, a sua equipa, ou promover a outras pessoas que possam também ter algumas reservas e que possam fazer de sua opção beneficiar com a OneCoin e com este início fácil de lucrar com a OneCoin. Então, quanto mais pessoas se juntam ao conceito, maior popularidade, maior valor tem e a companhia paga-nos bem por isso. Paga-nos 10% de todas as vendas que façamos, de todas as pessoas que entrem por nós e que adquiram uma dessas formações, a companhia paga-nos 10% do seu valor. Se trouxermos uma pessoa com o pacote de 500, dá-nos 50 euros. Se trouxermos uma pessoa com o pacote de 100, dá-nos 10 euros. Se trouxermos alguém com o pacote de 5.000, dá-nos 500 euros. Okay? Ainda temos um bónus network, um bónus de duas equipas, uma equipa esquerda e uma equipa direita, e o equilíbrio das duas dá-nos mais 10%. Portanto, podemos ganhar entre 10% a 20% daquilo que nós fazemos. E ainda 10% daquilo que os outros fazem, caso seja do lado da equipa mais fraca. Porque temos sempre uma mais fraca, é impossível as duas serem iguais. Portanto, ou trabalhamos uma, ou trabalhamos a outra, é um incentivo para estarmos sempre a trabalhar. Não é obrigatório ir buscar este dinheiro, mas obviamente uma pessoa tem lá o dinheiro, à partida não quer lá deixar ficar. E ainda temos no primeiro mês, como um incentivo aos primeiros 30 dias, extra, para que a pessoa possa também partilhar com os seus amigos. Para quem gera um volume de negócio, um business volume acima de 5.500 euros, por exemplo, um de 5.500, então a companhia nesse primeiro mês ainda nos paga mais 10% do primeiro mês. E basicamente está aqui resumido o plano de compensação. Ainda tem mais alguns outros bónus, não sendo de todo muito importantes, mas são mais alguns outros bónus. Estes são os principais. Mais uma coisa que eu vos queria alertar, que 60% destes ganhos vão para a nossa conta de dinheiro, que nós podemos imediatamente levantar, o que quisermos, carregar o cartão, pôr na nossa conta do banco, que quisermos. 40% irão financiar a nossa conta de trading. Para que é que isto serve? Para nós nos educarmos verdadeiramente e para nós entendermos e aprendermos a fazer o nosso pé de meia, a fazermos as nossas reservas. E é básico que há anos e anos que eu tenho ensinado isto, que já alguém me ensinou, e eu tenho ensinado isto às pessoas e aos grupos com que eu tenho liderado, que pelo menos, depende do valor que nós estamos a ganhar, mas pelo menos 10% de tudo que nós ganhamos não deve ser gasto, deve ficar nas nossas reservas. Qualquer pessoa vive tão bem com 100 como com 90, com 1.000 como com 900, com 10.000 como com 9.000, com 1 milhão ou 900 mil. Qualquer pessoa dispensa facilmente 10%
e não altera assim tão grandemente a nossa qualidade de vida. E isso é o primeiro princípio de riqueza, uma pessoa gastar menos do que aquilo que ganha. Eu não conheço outro quase. No entanto, se nós soubermos fazer a nossa reserva, mais ainda aqui 40% dos nossos ganhos, porque nos pagam muito, sério que é muito, vocês vão entender isso rapidamente, 40% dos nossos ganhos nesta primeira fase são para o nosso trading account, que vão aumentar substancialmente as nossas reservas. E depois temos ainda um matching, quando nós desenvolvemos equipas, ainda temos também 10% dos ganhos dos nossos diretos, das pessoas que nós trouxemos diretamente. Se eles também acharem que é interessante desenvolver e poderem pegar também nesta parte do rendimento, há pessoas que entram aqui só exclusivamente para investir o seu dinheiro. Há outros que entram exclusivamente para aprender. E claro que ao aprender aplicam e ganham dinheiro. Há outras pessoas que entram essencialmente para trabalhar e para criar as suas equipas. E se assim for, obviamente que nós somos pagos 10% em cima dos ganhos dos nossos diretos e consoante nós vamos aumentando o nosso pack do nosso pessoal, se tivermos o Tycoon, vamos até à quarta linha e ganhamos 10% da primeira, 10% da segunda, 20% da terceira e 25% de todas as pessoas, dos ganhos que toda a gente tiver no nosso quarto nível. Ok? Não é preciso entenderem tudo no dia, mas temos aqui ainda uma carreira, uma progressão de carreira e que nos dão algumas coisitas de compensação, que são precisamente algumas coisas que vão até $500 000 em moedas AGC, Aurum Gold Coin, quando nós atingimos o grau de Crown Diamond. Não vos vou estar a fazer perder muito tempo com isto. Ainda temos como milhas ou cartão de pontos os One Life Points, são bónus que nós recebemos todos os dias, só por termos entrado na companhia, adquirido um dos pacotes, e a partir do momento em que temos um dos pacotes, todos os dias que nós estamos cá e que a companhia existe, e pessoas vão entrando, vão aumentando os pontos, quanto mais pessoas entram a seguir a nós no universo One, no universo da companhia, trazidos por nós ou não, nós vamos aumentando também os nossos ganhos, os nossos pontos diários, e também vai aumentando, obviamente, quando nós fazemos alguma partilha, que nós trazemos até, no final, 24 pessoas. Imaginem que falam com uma pessoa por mês e daqui a 2 anos vocês tinham 24 pessoas diretas. Então, pronto, então estão a ganhar pontos e que depois poderão trocar por um catálogo de produtos de luxo e de viagens, etc, etc, etc. Mas é mais um extra que eu pessoalmente ligo mais aos 10% do que a estas coisas. Independentemente disso, cada um se motiva pelos motivos que motiva. Os Aurum Gold Coin é precisamente uma forma de estabilizar também a nossa moeda e uma forma de cativar um mundo de pessoas que gostam e consideram o ouro e gostam de investir em ouro, embora o ouro hoje, antes de nós existirmos, seja transacionado apenas de grama em grama. E isto é uma forma de tornar o ouro líquido. Deixar de ser sólido, passar a ser líquido. Nós, desculpem, temos uma moeda que é híbrida. Porquê? Porque é uma moeda digital. No entanto, cada moeda que é achada neste algoritmo, ela é suportada por 1 miligrama de ouro sólido do cofre no Dubai, em que este ouro físico é armazenado no Dubai. No entanto, qualquer membro que queira pode mandar vir o seu ouro correspondente às suas moedas digitais, okay? Em ouro físico. Eu tive com algumas destas moedas na mão, no Dubai, no lançamento delas, e neste momento isto é oferta grátis, até ao fim de agosto, como uma promoção de tornar o ouro líquido, de abranger um mundo de pessoas que gostam de transacionar o ouro, embora não queiram transacionar em gramas em gramas, mas sim em miligramas, e ainda muito fácil de transacionar o ouro, porque é digital, é em bytes. Nós transacionamos ouro nesta plataforma. Nós podemos trocar imediatamente, dentro do nosso back-office, as nossas moedas por ouro e o ouro por moedas, etc, etc. Mas é só para vos dar uma ideia de que nós temos também isto como oferta neste momento, se entrarem até ao último dia de agosto. A partir daí, quem compra este ouro e transaciona este ouro. Okay?
Esta é uma representação da moeda do Aurum Gold Coin. Splits, que eu vos falei que iria falar, ou duplicações da nossa conta. O que é que isto acontece? Quando no início, e todas as grandes ações das grandes empresas, como a Microsoft, como a Apple, como a Google, como todas as grandes empresas, no início, para não deixarem exponenciar muito o preço das suas ações e tornar-se incompatível e que nem todos têm acesso, em vez de incrementarem muito o preço, fazem um split, ou seja, eles dividem cada ação, ou neste caso cada token, cada um que nós temos ficam 2, eles dobram-nos a conta, claro que 2 de metade do preço, não aumenta de um dia para o outro o valor da companhia. Cada token que nós temos, quando o barómetro chega aos 100%, significa que houve uma entrada de membros que duplicou o valor da companhia e então eles preferem, antes que seja cedo mais um incremento exponencial do valor da moeda, eles dividem-nos, um token ficam 2. E todos os tokens têm um split, com exceção do Tycoon, que tem 2 splits. Para além de os tokens ficarem a 8 cêntimos no Tycoon, em vez de serem a 10, ainda tem 2 splits. Significa que 60 mil tokens do Tycoon ficam 120. Neste exemplo aqui, o Tycoon são 5.030 euros uma primeira vez, ok? Se não temos ainda a nossa taxa administrativa paga. Portanto, são 5.000 euros e 30 para 60 mil tokens. Na mineração, neste preciso momento, a mineração, o nível de dificuldade está a 12 por 1. Cada 12 tokens cria uma moeda, acha uma moeda. O que significa que com os 60 mil tokens nós vamos buscar 5.000 moedas. Após o primeiro split dos tokens, nós, no fundo não é depois das moedas, é antes das moedas, o token é que splita, e nós temos a possibilidade de deixar o split o primeiro, ou os 2 splits, mas no caso de nos dar 5.000 moedas, os tokens com um split podemos dar 10.000 e com o segundo split 20.000 moedas. Os splits estão a acontecer mais coisa menos coisa a cada 60 dias, números redondos a cada 2 meses acontece um split. Quem já estava antes do último split, que foi há umas semanas atrás, toda a gente dobrou a sua conta. Neste momento as moedas valem 1,25€, portanto os vossos 5.000 euros de investimento transformaram-se em 25.000 após os 2 splits. Se deixarem isto, splitar 2 vezes. Se puserem minerar, já não splita. Portanto, antes do próximo split, podem eventualmente investir mais alguma coisa. Quando a moeda é perspectivada de chegar a 2,5€ ou a 5 no final deste ano, portanto, a vossa conta de 25.000 transformou-se em 50.000. Se chegar a 5 euros, transformou-se em 100.000 euros. A perspectiva é precisamente, já está fora de questão no início do ano, quando nós pusemos este gráfico, sim, a perspectiva era entre 2,5€ e 5.000, podem arriscar já os 2,5€, já vamos de certeza absoluta mais perto dos 5 do que dos 2,5€. Se nesta altura do ano, com a curva de crescimento que ela está a aumentar, já estamos em 1,25€, rapidamente, mais dia menos dia, está mesmo a aumentar outra vez, chegaremos ao final do ano mais perto dos 5 euros do que outra coisa qualquer. Portanto, esta é a perspectiva que tínhamos no início do ano. Claro que se houver esforço e comunidade, né, esforço por quem cá está, isto tudo depende do nosso trabalho e do trabalho da companhia, mas efetivamente cada vez a perspectiva está melhor, o reconhecimento está fantástico, estão a entrar mais de 5.000 pessoas por dia na companhia, a perspectiva daqui a mais um ano aqui, daqui a mais um ano é estar nos 50 a 100 euros, e imaginem quando estivermos com 3 anos e 4 anos, o que é que não poderá ascender o valor da nossa moeda. Podemos chegar a 50, a 100 e etc, etc. Portanto, imaginem o exemplo anterior, se chega a 50, a vossa conta de 100.000 passa para 1 milhão. Portanto, mas isto, atenção, isto é com a perspectiva de uma estratégia um pouco mais a longo termo. Também há a estratégia a curto termo, é uma pessoa que splits e retirar o dinheiro. Este aqui é o exemplo do investimento Tycoon, 5.000, que podem esperar ao fim dos 2 splits 30,
50, aliás, quem investiu em janeiro, fevereiro, e já passou os 2 splits, neste momento as suas contas já ascendem a mais de 50 mil euros, e eu vi em cima do palco, não eram 300 pessoas, mas estavam perto, acho que eram 285 pessoas, que já tinham chegado a 35 mil euros por semana e que já tinham as suas contas, com os 2 splits, acima de 50 mil euros. Existe a estratégia a longo prazo, que é esperar 1 ano, 2 anos, não comprarem pizzas por 7 milhões, okay? Em que podem esperar, se não mexerem na vossa conta, podem esperar 250 a meio milhão com o Tycoon. Okay? E a estratégia balanceada é após os 2 splits, depois a partir do momento em que nós deixamos passar os 2 splits, 4, 5, 6 meses depois, até a incrementação do preço, uma pessoa recuperar o investimento inicial, retira o que lá pôs, e a diferença, sinceramente, não é significativa. Não é nada significativo. Okay? Mas cada um sabe da sua estratégia pessoal, não é uma empresa para se meter dinheiro hoje e tirar dinheiro amanhã, na semana que vem viver disto. Sim, se trabalharem, sim. Agora, com a perspectiva de investimento, não. Não é um depósito a longo prazo, podemos fazer conta 12 meses, 24 meses, 2, 3, 4, 5 anos, é onde nós vamos ter, de certeza, uma grande conclusão para quem aguentou esse. Após 7 meses, estes são os nossos resultados, é isto que nós podemos falar e dizer, são os nossos factos. Mais de 400 mil membros ativos, mais de 5 mil novas ativações diariamente. Neste momento já ultrapassamos os 10% das moedas mineradas, dos 2,1 bilhões de moedas já ultrapassamos 10%. A capitalização de mercado já ascende neste momento a mais de 300 milhões de euros. Isto num instantinho, os nossos slides ficam desatualizados, vos peço desculpa por isto. É neste momento a terceira maior capitalização do mundo, atingindo já em 6 meses o primeiro objetivo que se tinha. Temos neste momento staff em 8 países, com escritórios de staff físicos em 8 países. Malta, Bulgária, Gibraltar, Hong Kong, Dubai, Tailândia, Vietnã e Filipinas. Por acaso, exatamente, diz aqui Hong Kong. E China tem um outro escritório também, mas Hong Kong pertence à China, portanto. 184 países, pagamentos e transações mundiais além de fronteiras a muito baixo custo e sem limites. Os Taekwondo do início já decuplicaram o seu valor de entrada. Mais de 270 mil membros em 6 meses chegaram a ganhos de 35 mil euros por semana, portanto 140 mil euros mês. Pelo menos uma posição, porque eu vi alguns deles em cima do palco que tinham 30 posições, outros 50 posições, pelo menos uma que estava neste topo, nestes ganhos, senão não estavam em cima do palco a serem reconhecidos. No final de 2015 será 2016, quem sabe, não sei, mas eu pus aqui 2015, quem sabe será já a primeira moeda criptográfica já com opção de pagamento para comerciantes, ok? E com o cartão de débito em OneCoin para utilizar em qualquer moeda ATP ou TPA. Se não for no final deste ano, será no início do próximo ano, mas quanto mais para a frente, menos especuladores pegam nisto, mais oportunidade para nós. Ok? Próximo passo, e o que é que cada um de nós faz que esteve aqui? Juntar-se à OneCoin, participar no mercado da criptomoeda, okay? Aprender a transacionar, aproveitar e ver o seu portfólio a dobrar com os splits, porque nesta fase, primeiro ano, ainda temos os splits, para que não incremente muito o preço, e obviamente lucra quem achar a oportunidade nesta fase, poderem não só minerar como transacionar o OneCoin, ajudar a pessoa que o convidou, aprender e não perder tempo nenhum, porque aqui tempo é dinheiro. Garanto-vos que é. Falem com a pessoa por quem foram convidados. Agradeço muito, imenso a vossa atenção, terem estado aqui. Espero ter ajudado e bem-vindos. O que precisarem, contem connosco. Todas as semanas, às 9 em ponto, temos uma apresentação da OneCoin e às 22 em ponto temos um treino para membros registados. Portanto, se alguém desejava e tem dúvidas, com certeza que terão, desejava poder retirar essas dúvidas ou esclarecer qualquer coisa que seja, tem uma solução muito fácil. Pedem à pessoa que vos convidou para estar nesta sala, pedem-lhe o link, registram-se, que é uma questão de 1 minuto, com meia dúzia de dados. A partir do momento em que têm o vosso registro feito, pedem-lhe o link para a sala de treinos e têm acesso ao treino, porque nós não formamos pessoas que não estão nem no nosso grupo, nem registadas na companhia. Sejam bem-vindos, registrem-se e têm com certeza o apoio todo que precisam ao longo de todo o caminho. Boa noite.